O Lucas, da última vez, chegou a comentar 13 versículos. Ele parou no versículo 24. Ele foi do 14 ao 24. E ele trouxe uma ilustração muito interessante. Não sei, seria interessante, inclusive, roubar a ideia dele. Da oliveira. Você pode não se lembrar do que ele falou, mas eu acho que você vai se lembrar da arvorezinha que estava aqui. Eu acho que você vai se lembrar, porque a aula do Lucas é muito boa. Mas vamos passar agora para um trecho muito específico e que traz uma série de complicações. Não é um trecho simples. E ele precisa ser muito bem estudado. A gente vai estudar 2 versículos hoje, que são Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26. A palavra do Senhor nos diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que sejais presunçosos em vós mesmos, que veio endurecido em parte a Israel, até que haja entrado em plenitude ao gentio, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Vamos estudar o versículo 25 e só a primeira parte do versículo 26. E essa passagem, ela é muito mal aplicada. Infelizmente, muitas teorias vêm fundamentada, ou ela vem com lastro nesse trecho bíblico. O que nos causa uma série de dificuldades, especialmente com a teoria do pré-mileniarismo. Eu vou pegar aqui a passagem na Ferreira Almeida corrigida e atualizada. Um minutinho. Essa passagem trata de uma coisa que... Primeiro, ele trata sobre... Vamos lá, eu vou pegar o trecho específico porque eu acho que fica mais fácil. Ele primeiro começa numa estrutura complexa. Não apenas o texto em si é complexo, como ele traz alguns conceitos complexos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Que mistério é este? Que veio endurecido em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Algumas pessoas entendem com isso que em algum momento todo Israel será salvo, até porque, como está escrito no versículo 26, e assim todo Israel será salvo. Nós já chegamos a estudar na minha última aula antes da do Lucas sobre esse conceito sobre todo Israel ou não, porque quando estávamos estudando o começo do capítulo 11, Paulo diz que nem toda Israel vai ser salva. E aqui, nesse trecho, ele diz que todo Israel será salvo. Como nós resolvemos esse problema? Alguém se lembra? O verdadeiro Israel e Israel, exatamente. Tem a grande Israel que nós conhecemos, que é todo mundo que é circuncidado, e nós temos a verdadeira Israel, que hoje é circuncidada. A verdadeira Israel não é circuncidada mais. A circuncisão que, inclusive Paulo usa essa analogia, a circuncisão é espiritual. Nós temos um símbolo desse relacionamento com Deus através de outra forma, através do batismo, através do Espírito Santo. Isso é o nosso selo. Deus não vai procurar mais pessoas circuncidadas, com homens circuncidados, porque mulher não dá para ser circuncidada, mas ele não vai procurar especificamente através da circuncisão, de um ato físico, no sentido carnal, não tem uma marca no corpo, mas ele vai procurar através do Espírito Santo. Nós já sabemos disso, e eu acredito que ninguém tenha teorias pré-mileniaristas aqui, mas nós vamos tratar sobre elas porque aqui é um bom fundamento, assim, um bom fundamento que eles usam para falar, não, Deus vai reinar 1000 anos na Terra, Jesus vai reinar 1000 anos na Terra antes de irmos para o céu.
mas vamos ver isso com o tempo. Tem algumas premissas que desse trecho, que apesar de complexos, a gente não pode adotar. E nós vamos estudá-las olhando o próprio texto. A primeira premissa que nós vamos rejeitar, que nós precisamos rejeitar para entender esse versículo. Nem sempre é fácil entender o livro de Romanos. Existem alguns trechos bem complexos, mas a gente entende por que acontece isso, porque é um livro de 16 capítulos. A maior carta de Paulo. É a carta mais específica que Paulo dá. E ele está falando nesse trecho, a gente já deu uma resumida antes. Nós, primeiro do capítulo 1 a 8, trata sobre o caminho da salvação e o caminho da chegada da plenitude, da reforma do homem, daquele ser corruptível, para um ser santo. E depois nós começamos, Paulo ele fala especificamente para o povo judeu. E ele fala no capítulo 9 sobre o passado dos judeus. Depois, no capítulo 10, ele fala sobre o que os judeus estão vivendo atualmente. Nós estamos agora falando sobre o futuro dos judeus. E nós vimos, com a aula do Lucas, sobre a árvore, aquela árvore em que o judeu que não acreditasse em Jesus, ele seria retirado do ramo. E o gentil que acredita em Jesus, ele vai ser colocado nessa oliveira. E o gentil, hoje, ele é mais judeu do que o próprio judeu. Se nós concentrarmos essa imagem da Israel celestial, em que nós pretendemos morar nessa Jerusalém celestial, essa analogia que Deus faz em Apocalipse. Mas o importante é lembrar desse contexto. E ele está falando para os judeus. Ele está falando para pessoas que conhecem, que eles têm um conhecimento abastado tanto da palavra de Deus na lei, quanto eles têm uma cultura naturalmente de estudar a palavra do Senhor. Por isso que o trecho às vezes é complicado. A gente precisa se adaptar, a gente precisa inclusive às vezes estudar tanto quanto os judeus estudavam a palavra do Senhor, para conseguir extrair realmente. Senão nós vamos acabar nos perdendo feio no estudo da palavra do Senhor, especificamente nesse trecho de Romanos. E a primeira premissa que nós precisamos rejeitar nesse contexto, para não cair em interpretações equivocadas, é exatamente essa: que Paulo tenha introduzido um novo tópico. Por quê? Porque se eu acredito, e se eu começo a estudar, e se eu começo a falar especificamente sobre esse ponto, eu vou acreditar que, olha, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião libertador, e a ele apartará de Jacó as impiedades. Se eu ler especificamente esse trecho, eu vou acreditar primeiro que todos os judeus, que todo aquele que fez circuncisão vai ser salvo. O que nós sabemos que não é verdade. Em outro momento, nós vamos... Outro ponto, a gente vai acreditar primeiro, voltando no versículo 25, ali no segundo trecho do 25, que veio endurecido em parte Israel, ou seja, eles vieram com o coração endurecido, mas eles não vieram endurecido por todo o tempo. Eles vieram endurecidos até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, fazendo uma tradução específica desse trecho, dá para entender: primeiro os gentios vão entrar, depois desse período que os gentios entrarem entre os escolhidos, é que vão vir os judeus e eles vão entrar todos, porque aqui no 26 está escrito: todo Israel será salvo. Se nós pegarmos esse contexto e transformarmos esses dois versículos em um tópico específico, em que Paulo deixa tudo o que ele falou, ele, olha, agora eu vou falar especificamente em 2 versículos uma teoria, uma tese teológica enorme. A gente vai fazer uma tese teológica enorme que, para falar a verdade, não corresponde ao resto da Bíblia. Então nós precisamos ter o conhecimento, como nós sempre falamos, precisamos contextualizar o conhecimento bíblico que nós temos. Porque se eu pegar um ou dois versículos, eu posso fazer coisas absurdas, coisas esdrúxulas. E o que nós estudamos com o Lucas? E isso é importante. Antes disso, antes de falar do que nós estudamos com o Lucas, vamos ver a primeira palavra
que foi usada no versículo. Qual é a primeira palavra? Porquê, exatamente. O que o porquê significa? Exatamente. O próprio versículo já remete a isso. O próprio versículo, ele já nos coloca em uma predisposição para entender que, olha, ele não está falando uma coisa sem sentido com a outra. Ele não está iniciando um papo novo. Ele não está falando um assunto novo. Ele começa falando por quê. E por quê é resposta. Porque a gente aprende na escola, e pelo menos eu aprendi assim, porque separado é porque de pergunta. Porque junto é porque de resposta, correto? Então ele está respondendo algum contexto do que ele estava já falando. Qual o contexto que nós aprendemos com o Lucas? Que olha, apesar de nós vermos que aqui esses 3 capítulos, eles correspondem especificamente para os judeus, o último contexto que o Lucas coloca é para os gentios. É para as pessoas que não são judeus. E o que ele fala para os gentios? Qual foi a última aula que nós podemos resumir em uma palavra que começa com O? Vamos lá, eu vou dar a dica. Org. Não nos orgulhemos, exatamente. Basicamente é isso. Ele está falando para Israel, ele está falando para as pessoas, para que o judeu não pode se orgulhar por causa da lei e que o gentil não pode se orgulhar porque os judeus têm tanta chance de conseguir a salvação quanto o gentil. Vindo nessa premissa e da premissa anterior que eu já tinha falado, e que pode haver aquela discussão. Lembre-se, eu vou passar aqui, eu acho interessante. Não, vamos primeiro tratar do versículo em que o Lucas colocou. No versículo 18 que nós estudamos com o Lucas. Não te glories contra os ramos, porque se te gloriares, sabes que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Versículo 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Ensoberbecer é se orgulhar, né? É um sinônimo. Eu não me ensoberbeço, eu não me orgulho de mim mesmo. Por quê? Porque quem está sustentando tudo não sou eu. Eu sou o ramo. O ramo só fica lá diante do sol. Quem sustenta tudo é a raiz. E quem é a raiz? Jesus. Então nós não temos motivos, porque a gente pode ser cortado do mesmo jeito que os judeus foram. E esse é o contexto. Mas nós vimos anteriormente, no versículo de 11 a 14, que Paulo ele falava: olha, graças aos judeus não terem aceitado o evangelho, vocês foram beneficiados, os gentios foram beneficiados com o evangelho. E a gente não colocou isso como requisito. Deus ele escolhe ou um ou outro. Não, mas graças aos judeus não darem atenção ao evangelho, os apóstolos começaram a evangelizar para os gentios, para as pessoas normais como nós. E isso, no final das contas, o que ele termina depois dizendo no versículo 14, isso é muito bom, porque os gentios, por esse relacionamento com Deus, eles causam ciúmes, eles geram ciúmes nos judeus, porque os judeus tinham um relacionamento íntimo, hoje eles não têm. Então, esses ciúmes pode ser colocado em algo positivo? Pode. Eles têm essa oportunidade do mesmo jeito que a gente de se achegar ao Senhor. Deu pra entender ou eu tô muito complexo? Se vocês falarem que não, eu vou entender que vocês entenderam. Mas pra mim é muito claro, não sei se vocês estão entendendo. Dá pra entender? Então, nós não podemos perder esse contexto de que no final das contas, a desobediência dos judeus, os judeus não quererem
nos deu a oportunidade, e graças a essa oportunidade os judeus olham e falam, eles conseguiram aquilo que a gente não conseguiu. Eles estão tendo um relacionamento melhor que nós já tivemos algum dia. Por que a gente não faz parte disso? Então, terminado isso, nós precisamos olhar num contexto amplo esses dois versículos. O segundo ponto, muito importante, e talvez esse seja o maior desafio desse versículo, é porque o versículo usa o conceito mistério. Mas um conceito que nós precisamos rejeitar na atual conjuntura é que mistério significa um segredo nunca revelado. Mistério significa um segredo nunca revelado. E nós vemos que esse conceito, esse termo, mysterion, que vem do grego, ele não é usado na Bíblia como algo que nunca foi revelado. Não é um negócio, vou apresentar aquele negócio, saia da cartola e sai um coelho. Não é isso. O mistério em que sempre é correspondido, quando é usada essa palavra, é para falar da revelação que para nós era impossível conhecer, mas que era conhecido por Deus. O grande é o mesmo que eu falar, olha, o grande mistério do bolo da minha mãe é que ela bate o bolo, a massa na mão. Não é uma coisa desconhecida, mas eu não sei se alguém já perguntou porque o bolo da minha mãe sai do jeito que sai. Bom ou ruim. Mas é a técnica que ela usa que faz a diferença. Não é algo novo. Não é algo novo, inclusive, para mim. Mas a diferença, o appeal, o que causa aquilo, é o modo como ela faz. A mesma coisa é usada esse mistério. Esse conceito de mistério não é uma coisa, eu vou revelar para vocês um mistério novo. Uma coisa que eu nunca tinha falado. Agora eu vou falar para vocês, porque vocês são especiais, romanos. Porque quando a gente interpreta dessa forma, o versículo, ele se perde realmente. Parece que aquilo que Paulo está querendo dizer é de que primeiro vão ser Deus endureceu o coração dos judeus até que todos os gentios eles tenham se convertido para depois converter todos os judeus. E não é isso. Quando ele conceitua mistério, ele coloca a verdade, esse mistério, essa revelação que nos foi dada através do Senhor, ela só foi a gente só tem conhecimento dela porque foi dada pelo Senhor. Mas não é que ele não tenha falado anteriormente. E fica difícil a gente, comprovar isso se a gente não usar a própria palavra do Senhor. Por isso, vamos olhar 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Paulo falando para a igreja de Corinto. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Nesse conceito ele não está trazendo um conceito novo. Paulo ele não usa esse trecho bíblico falando, olha, eu vou falar para vocês uma realidade que nunca foi dita antes. Muito pelo contrário, ele mostra qual é o mistério. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Esse mistério era oculto até que Deus o revelou. E qual é o mistério que Deus revelou? Jesus, perfeito. Efésios 3, 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Que mistério é esse? Paulo apresenta alguma coisa nova e que é extraordinária, que é única em Efésios? Não. É a palavra do Senhor. O grande mistério, que para nós não é mistério, graças a Deus, é justamente a salvação em Cristo Jesus. E graças a Deus por isso. Mas nós não devemos interpretar o contexto bíblico desses dois versículos isoladamente, como nós falamos, para entender que vai existir uma conversão em massa dos judeus, porque seria no mínimo esquisito, e nós vamos tratar sobre isso futuramente.
E nós falamos sobre isso. A salvação dos judeus, elas vão, o que acontece presente e o que vai acontecer no futuro. No presente nós vimos, os judeus não aceitaram. A maioria dos judeus não aceitaram Jesus. Mas os gentios aceitaram. Então, quando os gentios aceitaram, geraram este ciúme. Os judeus rejeitaram a Cristo e rejeitaram a Deus. Graças à aceitação dos gentios, os judeus eles podem olhar hoje e ver quem é realmente abençoado. Porque convenhamos, falam que a Terra Santa é santa, mas lá eu só vejo coisas que não são santas. Devem existir pessoas salvas lá? Deve. Mas quando eu penso em Jerusalém, eu não penso no melhor lugar que eu queira morar. Porque falam que o Brasil não é seguro, mas... Você prefere morar na faixa de Gaza ou você prefere morar em São Vicente? Eu prefiro morar em São Vicente. Ah, mas os judeus são ricos. São. Mas você ainda gostaria de viver num lugar que tem atentado todo dia? Não, eu não gostaria. Talvez você goste, mas eu acho que eu não gostaria. E se nós começamos a pensar que a salvação é exclusiva dos judeus, que vai existir que Jesus vai reinar novamente na Terra, daí começa a ter sentido por que eu tentar valorizar tanto aquela terra, porque afinal Jesus vai morar lá, eu quero fazer um lugar bonito para ele. Mas Jesus não vai morar lá, graças a Deus. E eu também não quero morar 1000 anos nessa terra. Eu quero ir para um lugar que eu não tenha problema de dieta. Veja no versículo 5, no Efésios capítulo 5, versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo estava tratando nesse contexto, o mistério que ele está tratando é o relacionamento da igreja com o seu Salvador, com Cristo. E ele fala primeiro sobre o marido e a mulher. E ele vai fazendo um contexto muito elaborado sobre o marido e a mulher. Mas aí a gente vê que o contexto elaborado para o marido e a mulher, para falar a verdade, não está falando sobre o marido e a mulher, está falando sobre a igreja. Mas traz uma novidade aí? Ele traz algum conceito novo? Ah, a igreja precisa ser então diferente do que ela está fazendo, do que eu tenho ensinado? Eu acho que não. Se você não ler o livro de Efésios e você ler todos os outros livros do Novo Testamento, eu acho que você ainda consegue fazer as coisas corretamente. Você ainda consegue seguir. Então, não é um mistério, não é uma novidade, mas ele apenas está revelando aquilo que a palavra do Senhor disse. E é importante ficar muito frisado isso, porque se nós pegamos o mistério e nós aplicamos como uma novidade, destrói tudo esse versículo. Destrói tudo, inclusive que Paulo estava falando por 11 capítulos. É um absurdo. O terceiro ponto, nós já vimos. Paulo introduziu, nós devemos rejeitar. Paulo introduziu um novo tópico, ele não introduziu um novo tópico, ele está falando a mesma coisa. Mistério significa um segredo nunca revelado. Não estamos tratando de um segredo nunca revelado. Talvez não seja revelado para as pessoas de fora, mas nós conhecemos já. E os judeus ainda são o povo escolhido por Deus. Algumas pessoas ainda tratam os judeus como se fossem o povo de Deus. Alguém aqui acha que os judeus são o povo de Deus? Sim. Ele está olhando por todos nós, exatamente. Ele não pensa mais em um único povo. Jesus não está olhando, então, olha, você é circuncidado, você é judeu? Acabou. Você é abençoado. Ou, você não é judeu, você está tentando ser fiel, você não vai. Desculpe. Nós vemos muito pelo contrário. Atos capítulo 10, versículo 34 nos diz: então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O que quer dizer acepção?
Separação, exatamente. Deus não vai olhar para Silvana porque ela é judia e vai falar ela é abençoada, e vai olhar para Junete porque ela não é judia e vai falar você não é abençoada. Deus, inclusive esse é o contexto em que a história se desenvolve. Pedro ele fala, mas Senhor, eu não vou conversar com um cara que é gentil, ele é romano, ele está querendo conhecer a palavra do Senhor, mas eu não vou para a casa dele. E justamente é isso, e essa conclusão, depois de ter uma conversa com Deus, uma conversa com o Espírito Santo, e Deus fala, olha, se eu chamo aquilo de santo, quem é você para falar que é impuro? E Pedro, ele tem... O bom de Pedro é que ele leva muita pancada, ele é um cara duro, é um cara chucro, mas no final das contas ele tira ótimas conclusões. Ele consegue mudar a cabeça dele. Pedro não é a melhor pessoa do mundo, mas é uma pessoa que quando vê que está errado ele consegue melhorar. Eu admiro muito Pedro. E esse é o caso. Os judeus eles não são mais o povo exclusivo de Deus. A igreja é o povo exclusivo de Deus. Isso é lindo para nós. Nós podemos olhar... Oi? Não, por favor. Sim. Não, a arvorezinha era Cristo, a raiz é Cristo, a igreja, e os raminhos somos nós. São os judeus e não os judeus que aceitaram. Porque assim, o que a arvorezinha está dizendo? Primeiro ela está focada para os judeus. Ele está dizendo, olha, se você acredita em Jesus, judeu, você permanece. Se o gentil acreditar em Jesus, ele vai como o... Como é que é o nome daquilo? Enxerto. Mas se o judeu não acredita em Jesus, o que acontece? Ele cai fora. E se a pessoa que não é judeu aceita, entra. Então, no final das contas, é apenas uma perspectiva, assim. Eu entendo que a senhora fala... Nós, hoje, somos esse povo exclusivo, não porque eu nasci com esse direito, mas por causa daquilo que nós sempre falamos, que nós fomos justificados e fomos santificados por Jesus. Por favor. Muito bom, exatamente, exatamente. Não existe mais separação. O que significa também que os judeus não são um povo exclusivo. E que, portanto, a terra em que eles vivem também não é uma terra abençoada, só porque eles vivem lá. Só que eu sempre vejo pessoas indo para a terra prometida para tentar pegar um pouco da areia, e porque isso provavelmente vai dar alguma sorte, eu não sei. Cuidado que você pode estar pegando terra que seja do templo muçulmano, que também tem lá. A capital de Jerusalém, ela não tem uma grande sinagoga, mas ela tem uma grande mesquita árabe. E se a terra é abençoada porque são dos judeus, então deve ser amaldiçoada porque são dos muçulmanos. E as duas coisas não fazem o mínimo sentido para mim, mas para algumas pessoas faz muito sentido. Então tem que tomar cuidado de onde você está pegando a terra. O quarto conceito que nós precisamos tratar, que o texto ele o texto ele nos afasta, e que ele pode se nós interpretarmos mal, ele pode nos vir a dar esse conceito, é sobre o pré-mileniarismo. Eu não sei se todos conhecem esse conceito, porque para mim até pouco tempo atrás, para falar a verdade, até essa semana, eu ouvia falar, eu sabia mais ou menos, mas eu nunca parei para estudar. Porque para mim parecia ser muito absurdo ficar mais 1000 anos nessa terra. Coitado de Jesus, já morreu aqui e ainda quer ficar mais um tempo passando férias, não ia dar certo. Mas tudo bem. Vamos estudar um pouco o que o pré-mileniarismo, quais são as premissas deles, o que as pessoas que entendem existir isso falam. E o primeiro é que, assim, Jesus quando veio para a terra, ele tinha uma intenção de fazer um reino para cá, na terra. Sempre foi a intenção de Jesus vir para a terra e ser eleito rei nessa terra. Porque afinal, e eles usam essa base. Quando Deus dá promessa para Abraão, ele fala o quê? Ele fala que vocês serão uma grande nação, né? O que mais?
Todas as famílias serão abençoadas, mas o quê? Muito bom. São 3 promessas. Oi? Exatamente. E eles dizem, e daí, além disso, vocês vão ter a terra e uma grande nação. Daí, essa promessa é eterna, correto? Deve ser eterna. E o que ele diz para Davi sobre a descendência dele? Que sempre alguém em Israel, sempre o trono de Israel seria ocupado por alguém da ascendência de Davi. Não é descendência, ascendência. Não é descendência mesmo. Ou seja, unindo essas 2 promessas, então, Jesus viria como a descendência, o ramo da linhagem de Davi, ele viria para cá e viveria e seria rei. Todavia, os judeus não aceitaram Jesus e não queriam ele como rei. Por causa disso, Deus ele fez um plano emergencial, fez uma medida corretiva, vamos dizer assim, que foi a igreja. Então, um dia, quando nós pegamos esse contexto, isso que eu falei, nós aplicamos ainda esse contexto do versículo 25, em que fala, eu vou me perder, mas eu vou ler porque senão eu vou me perder aqui. Quando a gente pega Romanos capítulo 11, versículo 25, em que diz que no segundo trecho, que veio endurecido em parte a Israel, ou seja, Israel permanece endurecida, até que haja entrado a plenitude dos judeus, ou seja, até que haja a plenitude dos gentios, ou seja, todos os gentios vão aceitar, daí então todo Israel será salvo. Nós podemos entender que no final das contas, aquilo que fala em Apocalipse dos 1000 anos é exatamente isso, é uma linha lógica. Existe essa promessa da terra, existe a promessa do reino. Jesus veio, não deu certo da primeira vez. E agora fala que por um tempo os judeus vão ficar endurecidos, quando entrar os gentios, depois todos os gentios serão salvos. E a gente vê aquele trecho de Apocalipse em que fala sobre os 1000 anos Jesus reinando na terra. Eu consigo entender que vai acontecer mesmo 1000 anos Jesus entrando na terra. E é basicamente nisso que se funda o entendimento do pré-mileniarismo. Por que ele está errado? Eu posso falar simplesmente que eu estou errado porque eu acho, mas assim, minha opinião não vale muito de nada, para falar a verdade. Vamos usar as premissas e ver se aconteceu realmente isso. A promessa do reino necessariamente é uma promessa física? Os judeus eles foram um povo desde que eles não tinham terra. Eles estavam escravos, mas eles eram judeus. E a promessa não foi exatamente para isso. Não foi exatamente para aquela terra, mesmo porque se fosse para a terra, seriam os cananeus. E mais do que isso, o próprio Senhor Jesus, quando ele vem e daí vem o mistério. As pessoas entendiam até certo ponto, daí vem Jesus e ele mostra o que é o mistério. Ele vai em vamos em João capítulo 18, versículo 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. O reino de Jesus nunca foi daqui. E se as pessoas querem viver aqui nesse mundo, vivam com o rei desse mundo, porque ele não é Jesus. Pelo menos Jesus ele está falando, olha, isso daí não é meu não. E outra, a tese é de que Jesus veio e eles não aceitaram Jesus. Eles falaram, não quero Jesus. Só que muito pelo contrário. Se Jesus viesse para realmente estabelecer um reino na terra, ele teria todas as condições de fazê-lo, porque lembra,
João capítulo 6:15. Sabendo, pois, que Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. As pessoas estavam doidas. Poxa, o homem faz brotar pão e peixe. E se a gente pedir, pode até colocar aí um vinho. Quer rei melhor que esse? Acaba com fome zero. Não precisa de fome zero. A gente tem o Jesus Zero. Não, Jesus 100. Eu não sei qual seria o nome da plataforma de campanha. Mas eles estavam doidos para transformar Jesus em rei. Mas Jesus não queria ser proclamado rei. Ele não veio para isso. Então, tudo bem. Eles falam, mas o plano de Jesus não deu certo, por isso que veio a igreja. Não. Jesus não queria ser rei nessa terra. Talvez porque ele seja rei em uma terra muito melhor. A igreja não foi uma medida temporária. Não foi uma medida, vamos fazer a igreja como uma medida provisória. E assim como as medidas provisórias no Brasil, vamos ver se elas se tornam eternas. Igual a CPMF durou 40 anos quando devia ter durado 5. A gente vem em Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós analisamos e vemos que a igreja e a morte do Senhor Jesus para a ressurreição e para que todos fossem salvos fazem parte de um propósito eterno, quer dizer que ele já tinha planejado isso antes do homem, inclusive, nascer. O que é uma bênção pra gente, né? Saber que nós somos tão amados que, antes mesmo de dar a oportunidade de nós pecarmos, já existia um plano de salvação pra gente. Então, o pré-mileniarismo, ele se baseia em Apocalipse, em capítulo 20, eu não me lembro exatamente, mas ele busca... E nós vamos inclusive falar sobre isso. Ele busca trazer um conceito achado em um único versículo para um contexto bíblico. Isso é um problema que acontece quando nós fazemos isso. Quando a gente acredita que esse trecho bíblico, que está falando sobre um contexto totalmente diferente, é um novo tópico. Quando a gente coloca o mistério, que para falar a verdade é o mistério do evangelho, é o mistério da salvação, como... isolando esse mistério e transformando. O mistério então é esse versículo. Não é um mistério nunca revelado. Para nós ele foi revelado. E nós devemos evitar, por causa disso, o quinto ponto, essas verdades isoladas. Tudo que nós fazemos, e isso é uma coisa interessante de nós pesquisarmos, de nós olharmos. Por que nós fazemos a ceia? Por que nós fazemos a oferta? Por que nós acreditamos na salvação pelo batismo? Por que nós acreditamos no Espírito Santo habitar em nós? E nós acreditamos que o Espírito Santo é perfeito, que o Espírito Santo é a imagem e semelhança do Deus vivo, Deus Altíssimo. Por que nós acreditamos que Jesus é Deus? Nós olhamos a Bíblia, mas existe um ponto isolado, é só em um único versículo que trata sobre isso? Se você para estudar, e é muito interessante que você pare para estudar o porquê você está adorando a Deus, você vai ver que existe uma série de fundamentos bíblicos específicos sobre cada ensinamento. Porque se eu simplesmente falar, olha, vamos fazer tal coisa, onde está? Às vezes a gente até encontra, mas está em pontos isolados. E a gente tem que tomar muito, muito cuidado com pontos isolados. Por quê? Porque existem pontos na Bíblia em que Paulo ele usa literalmente figuras de linguagem para falar coisas que nem sempre são doutrina.
Porque Paulo fala, ele fala uma única vez que ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. E eu vejo muita gente preocupada mais em falar a língua dos anjos aqui na terra do que falar a língua dos homens e anunciar a palavra do Senhor, que é falado 300 vezes e de por todo mundo pregar o evangelho. As pessoas estão mais preocupadas em falar línguas estranhas do que em falar a língua verdadeira, a palavra verdadeira, que é o mistério que nós vimos aqui, que é a palavra do Senhor. E nós temos não apenas esse exemplo, mas, por exemplo, nós falamos de Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 5. Se nós acreditamos que Apocalipse é um livro verdadeiro, um livro realista, é um livro que está tratando descritivamente todos os fatos de forma cronológica perfeita, a gente tem um sério problema. Porque eu nunca vi um dragão. Se você viu um dragão, provavelmente você está pensando em uma mulher muito feia. Mas ela não é um dragão. Ela procria gente igual a gente. Eu não posso falar muita coisa, que eu também sou muito feio. Mas, veja, não podemos transformar um livro que trata de analogias e de simbologias em uma coisa fixa, concreta, que a gente vai esperar que aconteça. Eu não sei se as estrelas vão cair mesmo, porque se as estrelas caírem, as estrelas são maiores do que a Terra. Então não seria cair a gente que vai cair nas estrelas, não elas na gente. E a mesma coisa, Paulo usa, e não vamos estudar sobre isso hoje, é um tema de uma aula específica. Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 15 e 29, falar sobre batismo de mortos. Ah, mas então agora vamos batizar mortos por causa disso? Não! Não vamos batizar mortos. É um contexto em que Paulo está especificando um contexto específico. Mas isso não é um mandamento, vamos batizar mortos, senão eles vão morrer. E nós precisamos tomar esse cuidado de pegar um contexto isolado e transformá-lo em uma doutrina. Mas como nós fazemos isso? Analisando o contexto, fazendo exatamente isso, olhando todo. Por fim, o contexto nunca foi o contexto dos 3 capítulos falar que os judeus vão ter uma salvação garantida. Mesmo porque se todos os judeus tivessem uma salvação garantida, eu recomendaria para todo mundo, então vamos nos tornar judeus. Porque no final das contas, primeiro os gentios vão ser convertidos, depois os judeus. E a gente sabe que tem como você ser prosélito, ser o judeu convertido. Era mais fácil, então, Paulo, você está marcando besteira. Está falando de Jesus, deveria estar falando para a gente se tornar todo mundo judeu. Muito pelo contrário. Vamos em Mateus capítulo 11, versículo 14. Para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. O contexto todo da palavra do Senhor está falando: judeus, vocês são pecadores como todos. Vocês não vão ter a salvação garantida só por vocês serem judeus. E Paulo ele vê que ele tenta incitar esses poucos a se converterem. Eu sei que eu não vou conseguir salvar todos, mas eu quero que pelo menos alguns do meu povo se salve. E nós vemos em Mateus capítulo 22, 14. Porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Se todos os judeus forem salvos, então, vamos todo mundo se tornar judeu, porque daí está tudo certo. Então, vamos olhar de novo esse trecho, porque é um trecho chatinho. É um trecho... o modo como é escrito, mesmo que seja numa versão NVI, ele não é uma coisa... Não é simples. Porque não quer, irmãos, que ignoreis esse mistério. Qual é esse mistério? Mais alto, eu sou surdo. Foi você que falou? Não sei se foi você. A igreja é reflexo. A igreja é o reflexo. Jesus, mas a palavra, exatamente, a palavra de Jesus completou. Que daí forma a igreja. Muito bom.
Ou seja, irmãos, eu não quero que vocês ignorem esse mistério, essa verdade que é a palavra, que é o evangelho. Para que sejais presumidos, para que vocês sejam orgulhosos em vós mesmos. Presumidos e orgulhosos, inclusive eu acho que a NVI usa esse conceito de orgulhosos. Para que vocês não fiquem orgulhosos. A gente estava tratando exatamente no contexto anterior sobre orgulho. Ou seja, você não tem motivo nenhum para ter orgulho, porque quem é a raiz é Jesus. Mas então esse mistério, para que vocês não fiquem orgulhosos de si mesmo, que veio endurecido em parte Israel. Eles vieram endurecidos? Sim, pelo próprio orgulho deles, porque a gente sabe que Deus não tenta ninguém. Deus, ele não quer que ninguém se afaste da salvação, mas é o próprio orgulho dos judeus os afastam da salvação. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Plenitude quer dizer todos? Todos os gentios vão entrar? Não, mas que os gentios entrem, que aqueles que aceitarem dos gentios entrem. E assim todo Israel será salvo. Israel será salvo, será Israel dos judeus circuncidados? Não, mas será aquela da arvorezinha do Lucas. Visualizem a arvorezinha do Lucas, que ela é muito bacana. E é basicamente isso que nós estudamos hoje. Muita coisa falada para poucos versículos, mas é um versículo que dá margem a muita coisa. Por isso que eu acho interessante nós analisarmos parte por parte dele. A segunda parte do versículo e a continuidade nós vamos estudar comigo, porque o Santana não vem. Coitado de vocês, vão ter várias aulas comigo. Ninguém merece. Alguma dúvida? Algum comentário? Diga. Exatamente. Isso vocês estudaram com a aula do meu tio. Muito bacana. Porque esses 1000 anos, no final das contas, em que Cristo está reinando, não vão acontecer mais 1000 anos. É uma figura de linguagem para o tempo em que nós estamos vivendo. E quando nós pensamos que Cristo está vivendo, está reinando através de nós, da igreja, é muito impactante. Eu estou correto, né? Vocês acompanharam os 1000 anos exatamente essa figura de linguagem. A igreja reina. A igreja reina. E o plano de Deus não deu certo. O plano de Deus está aperfeiçoado na gente. É muito impactante. Nós vivemos o milênio. Daí você fica pensando, então, o que foram todos aqueles cálices, aquelas trombetas. Daí nós precisamos analisar para ver se realmente o contexto de Apocalipse ele é linear. Porque você começa a perceber que ele remete à mesma situação algumas vezes. E ficaria muito estranho se nós pensarmos que Apocalipse, primeiro vem a Cidade Santa em que nós vamos reinar, e depois no final do trecho ele comenta, e desculpa, eu estou falando isso só de cabeça porque eu não vim preparado para isso, mas no final ele termina o trecho bíblico falando que as nações serão curadas. Deixa eu pegar aqui, é um contexto interessante, só um minutinho. Se alguém quiser me ajudar também, eu agradeço, porque Apocalipse 22, mas qual... Deixa eu ver se você está certo. É 22, capítulo 22, versículo... Então, exatamente, muito bom. Boa cabeça, parabéns. No meio da sua praça
de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Cura dos povos, mas as pessoas já estão com Deus, já estão em Jerusalém porque elas precisam ser curadas. Então, nós precisamos analisar. Eu não quero dar um estudo sobre Apocalipse, não é isso. Mas veja que se nós analisarmos isso daqui como algo fixo, a gente perde o balaio todo. Assim como nós analisarmos esse trecho de Romanos fixo, de uma forma ortodoxa, de uma forma... como eu posso dizer? Como uma forma de uma previsão, como se fosse criar... Olha, Paulo está querendo dizer um mistério de que, olha, primeiro os gentios vão ser, depois no final dos tempos vão acontecer dos judeus todos se converterem, e depois que vai acontecer o fim. Não é isso. Não é uma presciência do futuro. É uma analogia, é uma figura de linguagem que ele está aplicando. Tá bem? Não sei se eu compliquei mais ou facilitei. Eu sou bom nisso. Você tem 2 minutos. Sim. Que bom. Realmente, eles precisam cuidar muito bem desse planeta, porque o aquecimento global promete fazer estragos enormes e eu não vou querer mesmo com Deus morar por aqui. Brincadeira, mas é uma brincadeira não muito correta, mas graças a Deus a gente sabe que não é aqui que a gente está vivendo, então a gente não precisa ficar tão preocupado com o que vai acontecer com o mundo, porque a gente sabe que antes de ele acabar, vai acabar para o nosso bem. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nós agradecemos, louvamos ao Senhor pela sua bondade, pela sua paciência. Agradecemos porque o Senhor nos dá os mecanismos de conhecermos a sua palavra, de conhecermos o seu propósito, de conhecer esse mistério que é tão fascinante, de que nós somos pecadores, somos falhos, mas o Senhor vai nos modificar, nos transformar em criaturas dignas, em criaturas puras, perfeitas, como o seu Filho Jesus foi. E para mim isso é um mistério, eu não sei como pode. Eu, cheio de tantos problemas, cheio de tantos defeitos, ser considerado santo e perfeito como seu Filho. Mas eu agradeço, Senhor, e eu tenho fé que isso acontece, porque é o Senhor mesmo quem me garante. Muito obrigado, Senhor. E eu agradeço por essa igreja. Em nome do seu Filho Jesus, amém.